Olá, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à série dos imóveis comerciais com renda. Serão 4 episódios nessa série, onde você, corretor de imóveis ou investidor, terá a oportunidade de aprender sobre um formato específico de operação em imóveis comerciais chamado Build to Suit, ou mais conhecido como BTS nesse mercado. Neste primeiro episódio, você irá aprender sobre os segredos e as oportunidades na comercialização desses imóveis. Vamos falar a verdade. Quem não está atrás de um imóvel onde você construa patrimônio e ainda gere uma renda passiva, ou mesmo um imóvel onde você venda e receba um bom comissionamento? É bom, né? Eu sou Zé Mauro, CEO da Felício Desenvolvimento, e o nosso propósito nesta série é alavancar a carreira dos corretores e ajudar os investidores a atingirem a liberdade financeira. Agora eu vou passar a palavra para o Paulo, que é o nosso sócio fundador da Felício. Particularmente, eu o conheço desde a época da faculdade e sei o quanto ele sonhou com a renda passiva. Ele é quem toca grande parte da nossa mentoria individual em BTS aqui na Felício. Aliás, todos vocês estão convidados a entrar no nosso site e dar uma espiadinha lá, em felicior.com.br. Você encontrará conteúdos relacionados à mudança de mentalidade e também temas relacionados à liberdade financeira. Bom dia, Paulo. Tudo bom, pessoal? Tudo bem, Zé Mauro? Meu nome é Paulo Borlotti e eu venho desenvolvendo essas técnicas de BTS há mais de 10 anos. Se você nunca ouviu esse termo, não se preocupe, porque nós vamos falar sobre esse tema nos próximos 4 episódios. Se você é corretor, se você é investidor, ou mesmo você que quer aprender mais sobre imóveis comerciais com renda, essa é uma ótima oportunidade. Bom, atualmente eu administro vários projetos de BTS como investidor e foi através desse projeto de BTS, montando um grupo, que nós obtivemos a nossa liberdade financeira. Maravilha. Feitas as devidas apresentações, Paulo, você é um especialista no assunto, você construiu uma carreira em torno da construção aí dos imóveis comerciais com renda. Eu queria que você falasse um pouco para quem está nos assistindo, seja investidor, seja corretor, e para quem gosta também de um investimento seguro, o que é um BTS e por que ele tem esse nome? Exatamente. O BTS é uma sigla em inglês que significa Build to Suit, ou ao pé da letra, construir para se adequar. Ou seja, é uma construção para o imóvel já pré-estabelecida, pré-acordada com o inquilino. É um imóvel feito sob medida para o inquilino. Esse imóvel ele é obrigatoriamente comercial e muitas vezes serve para atender uma grande rede, seja ela nacional ou internacional, como, por exemplo, farmácias, pet shops, academias. Bom, o BTS estabeleceu no Brasil a partir da década de 90, com a abertura econômica e a progressiva estabilidade econômica que a gente teve, estabilidade financeira. Antigamente, a inflação era desenfreada. Ficava difícil você estabelecer esse modelo de negócio, porque nesse modelo de negócio os contratos são mais longos e com os reajustes pré-estabelecidos anualmente. No Brasil, Zé Mauro, o BTS vieram a ser regulamentados em 2012, através de uma lei. Então, você pode observar que isso é relativamente recente, mas apesar de ser relativamente recente, o crescimento ele é exponencial. Um crescimento importante que movimenta a nossa economia. Entendi. Os aluguéis comerciais, eles não são um assunto recente na história das civilizações. Nós vemos lá já desde a Roma Antiga que os patrícios eram os proprietários de grandes terras, de grandes imóveis, e eles cediam para outros comerciantes para que fizessem comércios nos seus terrenos e pagassem aluguel. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é essa história dessa regulamentação de 2012, uma vez que a história de imóvel aluguel com renda não é uma história nova. A regulamentação é uma lei, é isso? Exatamente, como eu tinha comentado, foi feita uma lei em 2012 que regulamenta
o BTS e todos os modelos de negócios afins. O que é importante disso? Que está livremente pactuado, que vale o que está livremente pactuado em contrato. Então, a pessoa que faz o BTS, seja ela o investidor ou seja ela o corretor, ela tem a condição, as pessoas envolvidas têm a condição de pré-estabelecer um contrato e pactuar livremente as condições. O tempo de contrato, a garantia, o período mínimo de permanência, qual o tipo de garantia. Então, isso facilitou muito mais a operacionalização do BTS. Uma vez que o investidor fica mais seguro de investir o seu dinheiro e até mesmo o inquilino fica mais seguro de fazer a sua expansão. Isso é um formato que é interessante para todo mundo, né? As pessoas estão mais seguras para fazer isso, Zé Mauro. E é interessante que isso gera muito mais emprego, isso movimenta a economia. Você movimenta a economia na construção civil, você movimenta a economia no comércio. Então, isso é um marco importante no nosso desenvolvimento. Observe no Brasil como que essa operação vem crescendo. Como eu falei, isso foi regulamentado em 2012, mas observe ao nosso redor quantas redes de farmácia, fast food, academia que surgiram. Antigamente, para a gente poder ir para uma farmácia, era uma dificuldade. Para você ir numa agência bancária, existia normalmente uma agência bancária na cidade. Então, isso foi crescendo exponencialmente, as academias, as farmácias. Quando eu era criança, lá em Vila Velha, para você ter uma ideia, a gente tinha que sair de Vila Velha e ir para Vitória para ir na Mesbla. Era a única loja de departamento maior que tinha na Grande Vitória. Então, praticamente, era um passeio de sábado à tarde. Olha hoje quantas lojas de departamento que surgiram, né? O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Que essa construção, esse modelo de BTS, onde você faz a loja moldada já para o inquilino, isso facilitou o crescimento e atender a demanda local. Isso é muito importante. E isso favoreceu o crescimento das grandes redes em escala. O investidor constrói sob medida, então o inquilino fica mais seguro de fazer aquele contrato também. Tanto o inquilino como o investidor, eles ficam mais seguros de fazer aquele contrato mais longo, e isso gera uma garantia melhor para os dois lados, tanto para o inquilino como para o investidor. Interessante. Você falando, eu estou me lembrando aqui, porque eu fui uma dessas pessoas que, quando pensava em investir, a primeira coisa que me vinha na cabeça era investir em imóvel residencial. E agora é que vem o link, né? Porque as pessoas investem muito mais em imóveis residenciais do que em imóveis comerciais. Pelo menos essa é uma impressão que eu tenho. Ao que você acha que está relacionado esse pensamento? Por que as pessoas não pensam inicialmente em investir em imóveis comerciais? Exatamente, Zé Mauro. Eu acho que isso primeiramente, eu acho que é importante a gente ver que isso é uma situação cultural, histórica, política do Brasil. Durante décadas, a inflação deteriorava o dinheiro das pessoas. Então, o simples fato da pessoa adquirir um bem, seja um bem imóvel, até mesmo um bem móvel ou um bem imóvel, já travava o capital dela. Então, isso foi uma questão cultural. As pessoas tinham necessidade de fazer um patrimônio a qualquer custo, né? O dinheiro no banco desvalorizava muito. Então, às vezes, a pessoa, um bem que ela comprasse, um imóvel que fosse nesse mês, no próximo mês, ela já não conseguia comprar em frente à grande desvalorização do dinheiro. Em segundo lugar, que é um ponto importante, é a estratégia de marketing. A gente observa que a oferta de imóveis residenciais é muito maior, né? Eu não estou aqui para criticar quem gosta de imóvel residencial, mas vocês vão ver que a rentabilidade, a valorização do imóvel comercial a médio, a curto, a longo prazo é muito maior. E um outro detalhe importante, Samora, é que as pessoas têm a falsa concepção de que estão adquirindo um patrimônio, estão adquirindo bem, estão fazendo renda com o imóvel residencial. Só que na prática, o que a gente observa? O imóvel residencial, ele vai gerar manutenção, seja no apartamento, seja no condomínio, seja na fachada. Isso vai gerando uma série de despesas para o proprietário. E você vê a longo prazo, a pessoa até tem um patrimônio, mas ela não tem aquela renda que ela gostaria de ter, porque vai sendo gerado uma série de despesas que vão dificultando ou que vão deteriorando essa operação. Um outro detalhe que é importante também, Zé Mauro, é que no imóvel residencial, normalmente, as pessoas não prestam atenção, elas acabam comprando imóvel na pessoa física. Já o investidor mais atento, ele acaba fazendo uma holding patrimonial e comprando esse imóvel comercial nessa holding. Isso gera uma economia, principalmente no recebimento de aluguel, e também isso facilita a sua sucessão patrimonial. Esses dois detalhes também são bem importantes. Legal.
É muita informação interessante, né? Que a gente está escutando. Exato. Eu também fico pensando se essa cultura do imóvel residencial não está associada ao preço dos imóveis. Eu pergunto isso porque os imóveis comerciais, em geral, eles aparentam ser mais caros que os imóveis residenciais. Isso é verdade realmente? É um mito? O que é que você acha? Exatamente, Amora. É muito mais fácil você sair da sua casa, procurar um imóvel residencial, comprar um imóvel sozinho. É o que todo mundo faz. Mas o que, que eu acho que é o grande pulo do gato nessa operação de BTS? É justamente você comprar partes do imóvel, que você dilui o seu risco, você dilui a sua despesa, apesar de você também diluir o seu recebimento. Mas diluindo, você pode investir em várias outras operações. Isso é que é interessante. Então, o que é interessante? Você pode montar um grupo com pessoas afins, cada um montar a sua hold, ou você pode até mesmo adquirir um BTS, um imóvel, através de uma SPE. São todas possibilidades que você pode estudar com o seu contador, com o seu advogado, mas que vai facilitar o seu aquisição de um imóvel até maior, um imóvel melhor, com uma garantia maior, com um contrato mais seguro, né? Aí você observa que no imóvel residencial, muitas vezes, você não consegue ter essa valorização do imóvel, né? Porque o imóvel residencial, no imóvel comercial, você consegue balizar o preço do aluguel com o preço do imóvel. No imóvel comercial, normalmente, no imóvel residencial, normalmente, o imóvel ele tem um aluguel, um contrato que ele é típico, e esse preço do imóvel ele não vai sendo balizado com o preço do aluguel. Normalmente a pessoa fica menos tempo e a pessoa não consegue acompanhar esse preço do aluguel e balizar o preço do imóvel. No residencial isso não acontece. Já no imóvel comercial, a gente vê claramente esse balizamento. É uma outra forma de você valorizar o seu patrimônio também. É muito mais interessante. Entendi. Você citou aí um formato que me lembra um pouco a questão de um fundo imobiliário, onde várias pessoas pertencentes a uma holding ou holdings separadas compram várias partes de um mesmo imóvel. Foi isso que Exatamente, você Zé quer dizer? Mauro. Boa observação. Você pode lembrar um fundo imobiliário. O fundo imobiliário tem suas vantagens. Você pode comprar uma cota pequena e no fundo imobiliário também você tem um incentivo, o investidor tem um incentivo de não ter que pagar tributo no recebimento de aluguel. Mas o que eu vejo é o seguinte, a longo e médio prazo, a curto prazo, com esse formato de você fazer, que é como se fosse um fundo imobiliário privado, você consegue receber a renda mensal, você consegue ter o reajuste anual e você consegue realizar lucro na venda. E o que é importante nisso tudo? Você toma a frente da operação e você consegue escolher claramente quais os imóveis que você vai comprar, você consegue controlar toda essa operação e a longo prazo, como eu falei, você consegue realizar lucro de uma forma muito maior. São possibilidades que muitas vezes você não consegue visualizar isso no fundo imobiliário. Nessa operação você consegue estruturar e você consegue controlar toda a operação de fora a fora, que seria o recebimento de aluguel, o reajuste anual e realizar o lucro em caso de venda. Essas informações são importantes. Observe que no fundo imobiliário, muitas vezes você não consegue ter todo esse controle da operação. Tem as suas vantagens, mas, a meu ver, em termos de rentabilidade, em termos de realização de lucro, a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo, em todos os sentidos, o fundo imobiliário próprio, nesse caso, o hold patrimonial, fazendo o BTS, ela é muito melhor. Entendi. Tá certo. Quando você fala que esse modelo de negócio é uma operação, na verdade é uma operação financeira, né? Onde você faz um investimento, realiza lucro e ainda continua com o patrimônio. É isso que é a ideia? Exatamente. É a ideia Eu desse gosto muito mercado? de pesar, exato. Eu gosto muito de pesar nessa tecla, Zé Mauro, que a gente tem que pensar nessa operação de BTS como uma operação financeira, tá? Em primeiro lugar, você está adquirindo um bem imóvel, né? Um bem imóvel, isso vai te proporcionar uma renda mensal constante, além de você poder ter o reajuste anual, que isso é pré-acordado em contrato. Normalmente você se faz no contrato ou o reajuste via IGPM ou IPCA. Isso varia de tempos em tempos e essa valorização também varia. Uma época o IGPA está melhor,
o IGPM está melhor, uma época o IPCA está melhor, isso vai variando. E esse reajuste é feito de forma anual. E uma coisa que é importante também que as pessoas não se atentam é que na pessoa jurídica, a tributação para o recebimento de aluguel, você vai ter em torno de 15% a menos do que quando você adquire o imóvel sob a forma de pessoa física. Isso é muito importante. E nesses contratos que são mais longos e são mais típicos, como eu falei, o preço do imóvel ele vai sendo balizado pelo preço do aluguel. Então você vai tendo também uma valorização gradual do imóvel. Então, essas três informações são importantes. Você baliza, você tem o recebimento do aluguel, você tem o reajuste anual e você tem o lucro na realização da venda. Então, todo esse mecanismo, isso torna este modelo uma operação financeira. Então, a gente tem que enxergar isso como uma operação financeira. Afinal, quem que não quer ter uma operação financeira rodando, mas ele está fazendo um patrimônio, está realizando lucro, está recebendo um aluguel mensal? Porque não adianta só você falar assim, eu tenho um patrimônio, tudo bem, mas você está fazendo esse patrimônio, isso está te gerando renda? Esse é o grande pulo do gato nos imóveis comerciais. Às vezes a pessoa tem muito patrimônio, ela tem um grande patrimônio, mas aquilo não gera uma renda. É o que a gente vê na prática nos imóveis residenciais. Por isso que eu acho que é muito importante a gente entender e balizar esse modelo de negócio como uma operação financeira. Entendeu? Eu acho que é isso que é o pulo do gato. E me conta aqui, para quem está nos escutando, para que fique bem claro, porque inicialmente a gente fala, mas não é tudo igual, imóvel comercial não é imóvel comercial, gera renda. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença entre um imóvel comercial convencional, que vai ter um recebimento de aluguel, e um imóvel comercial com renda no formato BTS ou Build to Suit. Exatamente, Zé Mauro. Como a gente tinha explicado já, o BTS, a gente faz um modelo, o investidor ele compra a área já com inquilino pré-estabelecido, já com contrato de aluguel pré-estabelecido. Então ele vai ter a certeza que ele vai comprar uma área, que ele vai construir, que ele vai adaptar, e ele já vai saber o prazo de obra, ele já vai saber quando que ele vai começar a receber o aluguel. Então é um formato que você tem uma certa segurança, uma certa estabilidade. Quando você faz um imóvel comercial, quando você compra um imóvel, sem ter a certeza do que você vai fazer, muitas vezes o investidor ele vai comprar um imóvel, ele pode gastar na construção a mais do que ele precisaria, sem ter a certeza de um recebimento de aluguel. Né? Hoje, dinheiro, Zé Mauro, está muito difícil. Imagina você comprar uma área grande, às vezes, ou comprar um imóvel para fazer uma obra, e aquele imóvel ficar fechado ou ficar sem aluguel. Isso é triste. E o dinheiro está muito difícil. Então é muito legal, é muito interessante essa operação, que você já faz a operação toda casada. Claro que você pode comprar um imóvel comercial e pode dar certo, você pode alugar. Isso não é um empecilho. Mas quando você faz a operação já com uma estruturação bem definida, bem pré-estabelecida, fica muito mais interessante. Quem que gosta de perder dinheiro? Esse aqui é o grande lance do negócio, é você já fazer uma coisa, com uma situação já bem pré-determinada. Interessante. Acho que está bem claro aí que para quem tem interesse em investir, é uma fatia aí que deve ser considerada com carinho, né? Exato. E esse mercado para o corretor, como é que é para o corretor de imóveis, como é que é essa fatia aí do mercado? Como é que é uma oportunidade isso? Tem mercado para o corretor? Zé Mauro, eu acho que tem mercado para todo mundo. Mas a primeira coisa que eu falo para vocês aqui, corretor, você que quer entrar nesse mercado, você tem que ter uma proatividade. O corretor pode ganhar isso de várias formas. E o comissionamento, seja de qual forma for, ele não é pequeno. A pessoa tem a possibilidade, o corretor tem a possibilidade de ter um comissionamento generoso. O corretor, por exemplo, ele pode adquirir a área, encontrar uma área para o investidor e para o inquilino. Ele pode vender essa área, ele pode vender essa área. Ele pode ajudar na estruturação do BTS. Ele pode vender esse BTS, esse imóvel já rodando. Então, aí só aí a gente já falou de 3 possibilidades para o corretor. Agora, o que é importante? É importante o corretor ele fazer uma imersão nesse processo, ele entrar no processo, ele fazer um network, ele participar, ele ir atrás. Não é fácil fazer BTS, mas a gente sabe que o comissionamento ele é muito generoso. Se o corretor acerta uma bolada dessa, ele pode ter um comissionamento aí que vai ajudar ele o ano todo. Então é muito interessante você ser proativo, você correr atrás, você se especializar, você estudar, você fazer os contatos, você fazer um network.
Então, são vários pontos que são interessantes. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas o comissionamento também, o retorno, ele é muito melhor, né? Mas eu falo, Zé Mauro, que para corretagem, isso aqui é um dos filés. Imóvel comercial para o corretor é o filé da corretagem. Tem outros também, mas eu acho que esse aqui é um dos filés. Entendi. E para uma pessoa ou um grupo que queira investir nesse modelo de negócio, espera um pouco, deixa eu inverter a ordem aqui para organizar o raciocínio. O que a gente nota é que pós-pandemia, todo mundo criou muita expectativa quanto ao crescimento da economia. Imobilizou ativo em corretoras, até mesmo na renda fixa, mas nós sabemos que há muita incerteza no ar, até mesmo por um cenário mundial econômico parecendo inflacionário. Parece que este modelo do Build-to-Suit é um modelo seguro e quase que à prova de crises. Então, agora eu volto no começo da minha pergunta. Uma pessoa para um grupo que queira investir nesse modelo de negócio, dá sua opinião aí sobre essa oportunidade, como que você acha que a pessoa pode se posicionar? Bom, vamos entender, você tem toda a razão. Quando a pessoa investe em imóvel comercial, a gente está num momento econômico difícil, possibilidade de inflação nos Estados Unidos, oscilação do dólar, oscilação da bolsa. Então, o que você observa? Quando o investidor investe num imóvel comercial, ele aluga para um supermercado, ele aluga para uma farmácia, esses bens de consumo, as pessoas nunca param de consumir. Então, de certa forma, você tem uma certa estabilidade. E o que é importante também? Ao longo dos anos, você pode observar que as pessoas que juntam dinheiro, mas que não investem adequadamente, muitas pessoas deixam dinheiro no banco e não investem de forma adequada, o dinheiro ele vai se desvalorizando. Olha o real, desde que ele foi fundado, desde que ele foi criado, ele se desvalorizou aproximadamente 90%. E o dólar, mais ou menos, aproximadamente metade disso. Então, se a pessoa, às vezes, ela junta um dinheiro e ela não sabe investir adequadamente, ela está perdendo dinheiro. Agora, com os imóveis, de uma maneira geral, Zé Mauro, você não perde dinheiro. Agora, imagina você investir em imóveis comerciais, além de não perder dinheiro, muito pelo contrário, você vai estar ganhando, você vai estar aumentando o seu patrimônio com o passar dos anos, porque o seu patrimônio sempre vai valorizar. Imóvel residencial valoriza, imóvel comercial valoriza, mas o imóvel comercial pode ter certeza, ele valoriza muito mais. Observe isso para você ver. É só você fazer a conta. Ok. Acho que está bem claro aí para quem tá nos escutando, nos assistindo. Hoje cedo você estava me falando também, você estava me explicando do papel do estruturador de BTS. Como que é a sua visão sobre isso? Conta um pouquinho sobre essa possibilidade de também estruturar um BTS e não apenas fazer uma venda e receber um comissionamento. Então, igual eu estava falando, o corretor que é sangue no olho, ele vai cavando o seu espaço semanal. O corretor que está trabalhando nessa área, ele pode ter um contato com a grande rede, com um grande inquilino que está querendo fazer um BTS. Então, ele pode saber exatamente o que essa grande rede quer, o tamanho do terreno, o local do terreno, a cidade. Ele pode ir atrás disso aí e fazer esse link. Ele vai linkar essa grande rede com o investidor. E uma outra possibilidade, ele já se inserido nesse mercado, ele sabendo já dos clientes que ele pode trabalhar, ele pode ficar sempre atento, sempre de olho antenado, e às vezes ele observa uma área, vê um terreno, vê uma casa velha, que pode virar um BTS também. Então ele tem duas possibilidades, sempre estar antenado ali, observando o que está ao seu redor, e também ele pode também, se ele tiver um bom contato, um bom network, ele pode ir atrás exatamente do que a grande rede quer. Então são duas possibilidades. E o que é importante? Ele também conhecer o seu investidor, saber o tipo de investidor que ele tem, saber o que o investidor gosta de investir e também fazer esse link, né? Fazer o link do investidor, fazer o link da grande rede. Isso faz, com certeza, uma maior rentabilidade para ele. Isso aumenta o seu rendimento. Isso é muito importante. É isso que eu estou falando. Tudo isso, Zé Mauro, é precificável, né? Como eu falei anteriormente, ele pode vender a área para ser feito o BTS, ele pode juntar essas pontas entre investidor e corretor, ele pode juntar essas pontas entre o investidor e o inquilino, ele pode vender o BTS rodando, então tudo isso é precificável. Por isso que eu falo, o corretor que tem sangue nos olhos, ele consegue exponencialmente aumentar os seus ganhos.
Observe quem trabalha nesse mercado não quer trabalhar com outra coisa, porque ele sabe que isso aí dá grandes ganhos. E o mercado, eu falo para vocês, Zé Mauro, tem mais de 10 anos que eu estou trabalhando nisso, o mercado está precisando de profissional assim. Falta esse corretor sangue no olho que vai atrás. O corretor parece que tem um papel crucial aí na realização dessa operação, Muito, né? muito, muito. Eu acho que de uma maneira geral no mercado, sempre que você tem mais conhecimento sobre o mecanismo das coisas, você tem mais chance de executar uma operação, seja o BTS ou qualquer outra operação, porque com um conhecimento maior, você tem maiores possibilidades de eliminar objeções daquele potencial cliente. E isso converte melhor uma negociação, não é isso? Exatamente. Se o corretor está bem informado, se ele está sabendo o que ele está procurando, se ele tem um objetivo, se ele entende o que o investidor quer, se ele entende o que a grande rede quer, que é o inquilino, ele consegue converter essa venda. E além disso também, a gente falou das todas as possibilidades de venda, o corretor também pode ganhar no aluguel. Nesse mercado, normalmente, o corretor acerta alguns aluguéis antecipados para fechar a operação, ou em alguns casos ele recebe mensalmente um aluguel. Então, além de realizar a venda, ele pode também ter uma participação no aluguel. Só que aqui, Jamal, os aluguéis são mais generosos, então isso pode propiciar também uma renda para ele mensal. É bem interessante isso aí. Então, além dele estruturar tudo, além dele ganhar nas vendas, ele pode também ganhar no aluguel. Interessante esse posicionamento aí, esse ponto de vista, né, de inclusive o corretor ganhar no aluguel ou em alguns aluguéis. Bom, fala um pouco para a gente sobre essa oportunidade, por que ela é uma oportunidade mais atrativa no seu ponto de vista do que um mercado mais tradicional? Quando eu falo mercado mais tradicional, eu estou querendo dizer um imóvel comercial convencional ou até mesmo um imóvel residencial. Por que você acha que o BTS, de uma maneira geral, olhando de forma global, é uma oportunidade, no mínimo, tão atrativa quanto as outras? Pelo seguinte, Samuel, apesar de eu ser médico, a gente é médico, você sabe disso, eu trabalhei sempre muito, muitos anos como médico. E o que eu acho que é muito interessante aqui no imóvel comercial com renda? É porque além de você criar um patrimônio, você cria uma renda mensal de forma passiva. Muitas vezes, se é profissional liberal, você não vai ter tempo de ficar trabalhando, às vezes, ou ficando olhando carteira de investimento. Com o BTS, você vai ter ali sua renda mensal tranquila, sem ter que ficar se estruturando, e você também pode se dedicar a outra carreira. Às vezes você trabalha como médico, ou você trabalha como profissional liberal, você pode fazer disso uma segunda renda para você, né? Ou se você quiser se inserir nesse mercado, isso pode ser até sua renda principal. Então é importante você criar essa possibilidade. Eu acho que hoje é muito importante aquela carreira em T, que a pessoa não tem só uma profissão, ela pode ter várias profissões, ela pode ter vários rendimentos. E como eu falei anteriormente, às vezes a pessoa deixa o dinheiro parado, ela não sabe o que ela vai fazer, o dinheiro acaba se desvalorizando. Por isso que é importante, no imóvel, às vezes você não vai querer ficar olhando aquilo todo dia, ou ficar cuidando de carteiras todo dia, você pode ter uma renda ali tranquila, mensal, onde você vai tendo aquele rendimento, você pode realizar lucro na venda, você tem um reajuste anual, então é muito importante, eu acho que é uma forma de rendimento que você tem, de você criar patrimônio, sem ter aquele estresse de ficar constantemente vendo carteira, vigiando o que está aumentando, está saindo. Você vai ter um rendimento de uma forma mais tranquila, né? Eu acho que esse é o grande detalhe dessa operação. Então, tem mercado para vários tipos de público, né, Paulo? Para o investidor, seja ele qual for a profissão, se ele tem dinheiro para investir, essa pode ser uma oportunidade para ele aumentar o patrimônio. E para o corretor, que tem a possibilidade de operacionalizar uma negociação mais robusta, com valores maiores, consequentemente, com um comissionamento de um valor total maior, né? Bom, esse episódio está chegando ao fim, mas para fechar, eu conheço essa história, que a gente é amigo há mais de 20 anos.
Mas eu sempre falo isso para você, eu acho que é uma história de sucesso, de alguém que já tinha uma carreira reconhecida pela sociedade, que praticava com destreza o que você já fazia, e você mesmo assim migrou para uma situação de maior prosperidade. Eu queria que você contasse um pouco a sua história para a audiência. Para quem não sabe, pessoal, eu também sou médico, nós somos médicos, nós somos amigos da época de faculdade, moramos na mesma república, e o Paulo é neurologista e vivia com o consultório cheio. E queria que você contasse um pouco como é que você foi parar nesse mundo tão diferente da medicina, que é uma história bem interessante. Exatamente, Samuel. Você sabe minha trajetória toda, mas eu acho que é interessante para o nosso público, para eles ouvirem. Eu formei com o Zé Mauro, eu fui para Belo Horizonte fazer neurologia, minha esposa fez pediatria. Trabalhei durante um tempo na rede privada de Belo Horizonte, mas eu tive a oportunidade, eu comecei a ver que a rotina da cidade grande era muito estressante. Então eu tive a ideia de partir para o interior, onde eu sei que eu conseguiria fazer um rendimento maior, eu conseguiria ter uma rentabilidade maior dos meus ganhos e mais rápida, de uma forma mais rápida. Mas eu observei também, Zé Mauro, que eu trabalhava muito como neurologista, mas o dia que eu não trabalhava, eu não ganhava. Né? Se eu não trabalhasse, eu não tinha nenhum retorno. Parece óbvio para todo mundo, mas eu comecei a me atentar, a perceber que eu gostaria de ter uma renda passiva para poder continuar trabalhando como médico, mas eu gostaria de ter uma renda passiva. Né? Para não ter aquele estresse do dia a dia, de ter que trabalhar todos os dias e depois, se eu não trabalhasse, eu não ia ganhar nada. Então, eu comecei a visualizar várias possibilidades e uma delas foi o BTS. A minha irmã, juntamente com meu cunhado, estavam fazendo isso já. Eu tenho um grande sócio no Rio de Janeiro que fazia isso já antes de mim. A gente começou a conversar, a gente começou a estruturar o BTS. A nossa primeira possibilidade, nosso primeiro imóvel foi em Brasília, a gente teve a oportunidade de participar. Então, aos poucos, a gente foi estreitando essa parceria, a gente foi estudando, foi aprendendo, nós fomos montando um grupo e a gente conseguiu fazer várias operações de BTS depois. E isso depois, no final das contas, acabou virando a minha principal fonte de renda. Tanto que eu interessei, que eu gostei, eu vi que é muito interessante você ter essa liberdade de tempo, essa liberdade de você poder escolher o que você quer fazer, essa liberdade de você saber aonde você quer chegar. Então foi muito interessante todo esse processo, e é nisso que eu estou gostando aqui de falar com vocês, de mostrar para vocês todo esse mecanismo que eu acho que é bem interessante. Você era o seu principal ativo. Exato. Você vendia o seu tempo por uma hora trabalhada. E hoje em dia, o seu principal ativo são os seus negócios, resumindo. Exatamente. Isso não precisa ser para todo mundo, isso acabou acontecendo de forma natural. Mas eu acho que o grande ideal aqui para todo mundo é você pode ter a sua profissão como investidor e você pode ter uma renda passiva. Né? Eu acho que esse é o grande ideal aqui do nosso bate-papo. Você que é investidor, você ter essa renda extra, né? E você, corretor, você conseguir potencializar os seus ganhos na corretagem. Então, eu trabalho nesse mercado há mais de 12 anos e eu vejo a necessidade desse corretor que é sangue no olho, como a gente falou. E eu vejo também para o investidor essa possibilidade dele criar uma renda extra. Então, são esses dois pontos que a gente tem que deixar claro aqui no nosso bate-papo. Tem espaço para todo mundo. Se você está interessado, seja você corretor, seja você investidor, eu acho que tem mercado para todo mundo aqui. Né? Que bom. Paulo, eu queria te agradecer. Nós estamos chegando ao fim desse primeiro episódio sobre imóveis comerciais com renda. Pessoal, para quem já está nos seguindo, não percam o segundo episódio, onde nós mostraremos o caminho para você ganhar dinheiro neste mercado de imóveis comerciais com renda. Sigam-nos também nas nossas redes sociais, em felicior.imóveis com renda no Instagram, ou a nossa página do Facebook, Imóveis Comerciais com Renda. Muito obrigado por esse bate-papo ultra especializado. Obrigado a todos e um abraço. Obrigado, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Um abraço. Tchau, tchau.